Primeiro vamos começar com o Display Flex, que é o mais simples dos dois. Basicamente, o Display Flex torna mais simples de organizar os componentes em linhas, tendo vários atributos que vão ser mostrados no decorrer da aula. Lembrando que, apesar de ser mais simples, o Display Flex é uma ferramenta poderosa do CSS. Aqui a gente vai demonstrar a criação de um site de viagens. O código desse exemplo já está pronto, então a gente vai apenas ir destacando e explicando o que foi escrito no código. Primeiro a gente começa escrevendo o cabeçalho normal do HTML, usando o TF8, fazendo a conexão com o código do CSS e coisas básicas que a gente usa em todo o código. E com essa tag nav, a gente vai criar um menu de navegação superior do site, com informações de contato e descrição. Dentro dessa tag, a gente inseriu uma tag UL, e dentro dessa tag UL, duas LIs. E dentro dessa tag header, a gente vai colocar uma breve descrição da empresa ou um slogan, que a gente vai colocar a classe dela como sendo AP. E essas vão ser as divs que a gente vai trabalhar com o Flex, sendo uma com um texto, que pode ser a descrição de um produto ou de um serviço inovador da empresa, e a outra vai ser uma div vazia, que vamos colocar uma imagem usando o CSS. E na parte de baixo do nosso site vão ficar os destinos da nossa empresa. A gente optou por colocar a mesma classe em todos, a classe destinos, mas vocês também podem selecionar no CSS usando a tag div, como vocês vão ver nos próximos exemplos que a gente vai fazer com o Display Grid. Primeiro a gente reseta o body, colocando padding 0 e margem 0. Agora a gente configura o header, nosso slogan, colocando uma imagem de fundo e o Display Flex. A tag nav, que vai ser o nosso menu de navegação superior, a gente definiu para ele ocupar toda a largura da tela, ser de cor branca e que ele fique fixo lá em cima, para que mesmo que a gente role para baixo a página, continue ali o menu de navegação. As tags a gente configurou usando as configurações básicas do CSS. E nas LIs a gente usou o float left para fazer com que os componentes venham para a esquerda, mas a gente poderia usar também a propriedade flex direction sem nenhum problema. E a classe AP, que está como a classe do header, o slogan da empresa, a gente vai colocar com o display flex e a fonte em negrito para chamar mais atenção. Agora uma parte muito importante desse vídeo é essa classe content e suas duas filhas, content left e content right, que vão ser nosso primeiro exemplo de flex usado com mais de um componente e como funcionaria a dinâmica entre eles. Na classe content left ficaria a descrição da empresa ou de algum produto inovador, e na classe content right, que a gente vai usar o flex para colocar ela do lado da classe content left, ficaria uma imagem ou da empresa ou do produto. E aqui entra os conceitos de flex container e flex itens, onde o flex container vai ser a classe pai dos flex itens e ele vai dar a estrutura, vai dizer como vão ser exibidos os flex itens, servindo mais de um pano de fundo, e os flex itens em si vão ser o conteúdo da página. Por exemplo, em uma galeria de imagens, cada imagem seria um flex item e o flex container estaria por trás, dizendo como seriam exibidas aquelas imagens, em qual largura, em qual altura e etc. E na classe content em si, a gente define a propriedade display como sendo flex, como a gente já havia feito anteriormente, e agora tem essa nova propriedade, a propriedade flex wrap, que define se a linha vai se quebrar ou não, caso não tenha espaço para ela ser exibida totalmente na tela. Nesse caso, a linha não vai se quebrar, porque o valor da propriedade é no-wrap. Aqui a gente usou essa propriedade flex 0050%, onde o primeiro zero indica que caso a página aumente de tamanho, o flex item não vai acompanhar esse crescimento, e o segundo zero indica que caso a página diminua de tamanho, ele também não vai acompanhar essa diminuição, e o 50% é o espaço que ele deve ocupar na tela, que é exatamente o que a gente quer, 50%. Na classe Content Right, a gente fez o mesmo procedimento, apenas colocando uma imagem de fundo usando CSS. E aqui o nosso último exemplo de Flex Container, a classe Content Viagens, que vai ser a classe pai da classe Destino,
que a gente vai usar para exibir os destinos da nossa empresa. E com a propriedade FlexWrap, está sendo definido que caso existam muitos destinos para serem exibidos na tela, ele possa quebrar a linha e eles serem exibidos na linha seguinte. E por último, a classe destinos apenas estilizamos com as propriedades básicas do CSS. Esse é o resultado final do site, para vocês darem uma olhada. Zoning, blading, singing, clever, zoning, blading, zoning, clinking, zoning, blinking, some falcons. All blink, troking, swinging, trappers, some bling, some flanking, some play, no, some place, oh, some flacking, some no, oh. Zoning, blading, singing, clever, zoning, money, toys, only sing, please, sing, so my fucking god, bro, sing, playing, zoning, bling, sing, blowing platters, zoning, blading, singing, clever, zoning, bling, platters, only, so pills, and lines, so news. Agora a gente vai começar com o grid, que diferente do Flex é mais indicado quando você precisa trabalhar com linhas e colunas de formas diferentes, como por exemplo o layout do YouTube, onde o vídeo principal é maior que os vídeos recomendados. Nesse primeiro exemplo a gente vai criar uma tabelinha com os dias da semana, criando uma div que vai ser pai de outras 6, onde cada uma vai ser um dia. Agora vocês não vão sentir muita diferença entre o grid e o Flex, mas mais para frente a gente vai mostrar a diferença entre eles bem clara para vocês. A gente seleciona o componente Py e dá ele o display grid, define 3 colunas com essa propriedade grid template columns e também definimos os tamanhos mínimos e máximos da linha com essa propriedade grid auto rows. Nesse caso o tamanho mínimo vai ser de 100 px e o tamanho máximo a gente deixou no automático. A gente seleciona todos os componentes e coloca o tamanho deles para ser border box. E depois a gente seleciona de novo o componente Py para poder aplicar estilos nele. A gente fez isso só para poder separar os estilos do grid, mas vocês poderiam pegar essa programação e colocar ali em cima. E agora a gente seleciona as divs dentro do componente Py para poder estilizar elas. E esse é o resultado final do exemplo 1. E nesse último exemplo, a gente vai fazer um layout em que os componentes têm tamanhos diferentes e a gente vai ajustar eles nas linhas e colunas usando o grid. E como no outro exemplo, a gente vai ter uma div que vai ser o componente Py e dentro dele vai ter 3 divs, onde uma vai ser o início do site, a parte que vai chamar mais atenção, logo tem que ser maior. Vai ter o anúncio, que vai ficar menor, e vai ter o conteúdo em si. No CSS, a gente vai dar para o componente Py o display grid, como a gente fez no exemplo anterior, vai definir 4 colunas e vai definir a largura da linha. A gente vai estilizar o conteúdo de dentro das divs, como sendo preto, vai dar um padding e vai alinhar o centro. Agora a gente vai trabalhar com essas duas propriedades, column start e column end, que elas vão determinar em qual coluna começa e em qual coluna termina o conteúdo. Nesse caso vai começar na coluna 1 e terminar na coluna 5, logo vai ocupar 4 colunas. E embaixo a gente tem duas propriedades muito parecidas, só que aplicadas para linhas, que são as propriedades row start e row end, que vão determinar em qual linha começa e em qual linha termina. A gente vai usar essas mesmas propriedades para definir o anúncio e o conteúdo, só que dando tamanhos diferentes. E esse é o layout final do exemplo 2, e com isso a gente finaliza a aula sobre o display grid. Zoning, blaming, singing, soon conflict, no, to fly, to fling, to flazing, flank, from so well, so